Nosso palestrante da noite é o senhor Luiz Antônio Ferraz, da Casa Espírita de Nazaré de Votuporanga. Seja bem-vindo. Obrigado. Prezados amigos, é com muita alegria que retornamos a esta casa e nessa oportunidade rogamos a Jesus que nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Na sala do museu, 3 coroas conversavam. Uma, a que era de ouro, disse às outras: eu pertenci a um rei, e curvei meu rei como uma pluma ao peso bom de minhas joias tutelares. Tive um reino a meus pés, com soldados e teares, e torres altas e brancas como luas, e searas mais maduras, mais louras que o sol, e navios enormes como os templos de Deus e os palácios dos homens. Fui tudo, rica, poderosa, bela, tive um rei a meus pés e um céu sobre nós dois. Depois, pesei demais para a cabeça velha do meu rei e caí. Então, puseram-me aqui. A segunda coroa, a coroa de louro, assim falou: eu nasci na Grécia, eu fui o gesto verde que abençoa, e inatingível como uma promessa, gesticulei da ponta viva do meu loureiro, chamando os poetas e os heróis do mundo inteiro. Junto a mim, sob a copa alta e redonda, eles cantaram e lutaram. O amor também passou, com flautas e com danças, tatuando na pele do meu tronco a data de um encontro ou a data de um adeus. E o amor também ergueu seus braços para os meus. Não sei qual foi a mão que me colheu, porque logo murchei. A terceira coroa, a coroa de espinhos, então falou: eu fui uma urze nos caminhos, vivi só, sempre só, guardando veneno sob o pó, pobre lenho, seco e desprezível. Um dia, porém, enrolaram-me na cabeça de um homem belo, bom e puro como fogo. E sofrendo, ele morreu comigo. Então fiquei sabendo que eu valia tesouros e tesouros, mais que as coroas de ouro, mais que as coroas de louro, porque eu coroei o mestre Nazareno, aquele que se fez grande, o maior, sendo pequeno. Eu coroei o rei dos reis e ainda não murchei. Meus amigos, essa página belíssima é de autoria do escritor brasileiro Guilherme de Almeida. Nesse texto, o inesquecível poeta não movimentou apenas as palavras e as rimas para que nós tivéssemos mais uma bela página literária para o nosso deleite. Além disso, Guilherme de Almeida nos convida para uma profunda reflexão em torno dos verdadeiros valores da existência humana. Ele nos apresenta o diálogo imaginário entre 3 coroas. Elas estão em uma sala de um museu. Naturalmente, nós encontramos no texto de Guilherme de Almeida toda uma simbologia. A coroa de ouro representa a riqueza, o poder, a posse dos bens materiais. A coroa de louro está simbolizando aí o conhecimento, a cultura, a glória do saber. E a coroa de espinhos representa o sacrifício, a renúncia, o testemunho pessoal. É interessante nós observarmos também como Guilherme de Almeida vai nos apresentando as coroas. Existe uma ordem, e esta ordem também não é aleatória.
Primeiramente, ele nos apresenta a coroa de ouro, depois fala a coroa de louro e, em último lugar, a coroa de espinhos. É interessante nós observarmos que o poeta chama a nossa atenção, mostrando assim os interesses da criatura humana nos caminhos da existência. Aqui na terra, o homem quer em primeiro lugar a coroa de ouro, ou seja, o poder, a riqueza. Em segundo lugar, a coroa de louro, ou seja, o conhecimento, a cultura. E em último lugar, a coroa de espinhos, representando o testemunho pessoal, representando a renúncia da criatura humana. Quando nós lemos esse belíssimo texto, foi impossível não fazer um paralelo com o Espiritismo. Porque a doutrina espírita, meus amigos, nos ensina que nós não somos esse corpo. O corpo é apenas o veículo de manifestação da alma. Nós somos espíritos. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Saímos das mãos do Criador. A nossa meta, o nosso destino é a perfeição, a plenitude espiritual. Aquilo que Jesus chamou a conquista do reino dos céus. Mas entre a nossa criação e a nossa destinação, existe essa trajetória quase que infinita, em que nós, espíritos, viajores da eternidade, vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos ganhando experiências. Por isso, Deus, na sua sabedoria, criou a lei universal da reencarnação. O espírito é esse viajor da luz. Cada existência é um passo à frente na senda do seu aperfeiçoamento. Por isso, o espírito nasce, renasce, nasce outra vez e quantas vezes se fizerem necessários, a fim de alcançar a plenitude espiritual. Se o nosso passado é importante, se o nosso futuro é mais importante ainda, nós não podemos desvalorizar o presente, a atual encarnação, essas oportunidades que nós estamos vivenciando. Por isso, os benfeitores espirituais afirmam que o tempo é ouro, que o espírito precisa aproveitar imensamente as oportunidades que a vida pode lhe oferecer. A vida na Terra é rápida. Comparada com a eternidade, é apenas um segundo. São breves momentos que nós aqui experimentamos. E precisamos compreender que precisamos valorizar a oportunidade que estamos tendo. Porque nós não somos apenas esta fase que nós conseguimos identificar, do berço ao túmulo. Nós somos espíritos imortais. Nós vivíamos antes do berço e continuaremos a viver depois do túmulo. A vida na Terra é rápida, mas importante para a nossa ascensão espiritual. O que geralmente acontece é que quando deixamos a vida espiritual, e vale lembrar que existe sempre vida, que a morte é simplesmente uma ilusão. Nós não morremos, somos espíritos imortais. O que acaba é somente o corpo, esse veículo de manifestação da alma. Nós estamos sempre vivos. Ora, estamos vivos na roupagem física, ora, estamos vivos desvinculados dessa roupagem material. Então, estejamos na dimensão espiritual ou na dimensão física, existe sempre vida. E quando estamos aqui, na vida terrestre, na experiência, esquecemos a nossa realidade espiritual.
E são tantos os apelos do mundo que nós acabamos por confundir espírito e matéria. Achamos que nós somos isso e, na verdade, isso nós não somos. O corpo é simplesmente a roupagem de que nos servimos. Esquecemos a realidade espiritual, olvidamos os valores espirituais e começamos a viver como se nós fôssemos o corpo e como se a vida material fosse a mais importante. Esquecemos os valores espirituais e vamos buscando outros caminhos na existência. Aí entra a página de Guilherme de Almeida. Nós vamos eleger como nosso primeiro interesse a coroa de ouro, o poder e a riqueza. E vamos esquecendo aqueles valores espirituais, conquanto Jesus já nos advertiu: buscai primeiro, ou seja, em primeiro lugar, o reino dos céus, e tudo mais vos será acrescentado. Nós esquecemos e começamos a buscar primeiro a posse e os valores materiais. Então façamos, prezados irmãos, uma breve reflexão sobre essas três coroas: a coroa de ouro, simbolizando o poder e a riqueza, a coroa de louro, representando a cultura, o conhecimento, e a coroa de espinho, simbolizando aí a nossa renúncia, o nosso sacrifício pessoal. Vejamos primeiramente a coroa de ouro. Todos na terra anseiam em conquistar poder e riqueza. Mas basta nós olharmos para a história da humanidade e vamos perceber que quase todos os homens e mulheres que ostentaram sobre a cabeça a coroa de ouro se tornaram criaturas inescrupulosas, criaturas que usavam desse poder e dessa riqueza, invadindo cidades, derramando sangue, destruindo, saqueando, a fim de que se tornassem mais ricos e ainda mais poderosos. São raríssimas as exceções de reis ou rainhas que usaram desses recursos em benefício do povo. Jesus, o divino amigo, em algumas oportunidades ele se refere a essa conquista da coroa de ouro. Certa vez ele disse: buscai antes o tesouro dos céus e não o tesouro da terra, porque o tesouro da terra o ladrão pode roubar, o tempo consome, a traça destrói. Buscai o tesouro do céu, porque este nenhum ladrão pode roubar. O tempo não consome, a traça não destrói. Ou seja, é patrimônio inalienável do Espírito. Nós levamos conosco para onde for, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Numa outra oportunidade, Jesus se refere à conquista dessa coroa de ouro, dessa riqueza, usando uma imagem bastante forte e expressiva. Diz ele assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um homem rico e poderoso entrar no reino dos céus. Quando nós ouvimos isso, a primeira impressão é que Jesus está falando contra a riqueza, é que Jesus está indo contra a riqueza. Mas, em verdade, Jesus não poderia ir contra uma situação que é comum aqui na Terra. O que ele está dizendo para nós, como sublime psicólogo das nossas almas, conhecedor profundo da natureza humana, que nós não sabemos administrar muito bem os valores materiais. Que o homem, quando tem poder, quando tem riqueza, dificilmente sabe se controlar e administrar esses valores.
Quase sempre enlouquecemos na ilusão da posse dos bens e na conquista dos poderes. Existe até um ditado popular que diz assim: se você deseja realmente conhecer a um homem, dê a ele poder e dinheiro. Aí você vai realmente saber quem é o indivíduo. Então a conquista dessa coroa de ouro tão almejada pode se tornar para nós um risco muito grande em nossa ascensão espiritual. Lá em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está estudando as leis morais e ele faz uma análise sobre as desigualdades sociais, estudando a miséria e a riqueza, os espíritos chegam a afirmar categoricamente que a riqueza é uma das provas mais difíceis do espírito vivenciar aqui na Terra, porque a riqueza e o poder abrem todas as portas. Tudo se torna fácil para o indivíduo que tem poder e tem riqueza. E aí está o perigo, porque quando o indivíduo tem poder e riqueza, se ele não estiver muito centrado, se ele não estiver com consciência da sua responsabilidade diante da vida, com certeza ele irá se perder em meio do caminho. Eu me lembro a figura inesquecível de Chico Xavier. Certa vez o Chico disse assim: meus irmãos, em matéria de riqueza, é melhor que nos falte 1 milhão do que venha nos sobrar alguns cruzeiros. Então vamos atualizar a moeda, não é? Meus irmãos, é melhor que nos falte 1 milhão do que venha nos sobrar alguns reais. Veja a sabedoria de Chico Xavier. Por que ele disse isso? Porque pode nos faltar milhões e milhões na existência. Nós vamos continuar vivendo, vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos ter o necessário para viver. Mas se começar a sobrar alguns reais, nós vamos inventar necessidades absurdas. Nós vamos criar necessidades que não existem verdadeiramente. Porque se sobrar um pouco, a gente vai querer gastar e a gente vai inventar necessidade. Algumas atrizes famosas no mundo inteiro aparecem em uma festa, uma premiação qualquer, usando um vestidinho básico de 500 mil dólares. Não é? E tem uma coisa aí nas mulheres que eu acho que foi mulher que inventou. Não tem um ditado que diz assim que mulher não pode repetir roupa? Não é assim? Isso acho que foi mulher que inventou, não é? Então uma atriz vai a um jantar, a uma festa qualquer, usando um vestido de 500 mil dólares. E depois não vai usar mais. É só para aquela noite. E a gente fica se perguntando, meu Deus, como é que alguém pode usar um vestido de 500 mil dólares? Como isso pode acontecer? Mas um desses costureiros famosos do mundo, Armani, numa entrevista certa vez ele disse assim: o luxo é a necessidade de quem não tem mais necessidade. O luxo é a necessidade de quem não tem mais necessidade. Então a gente entende, uma atriz dessas tem tanto dinheiro, sobra tantos e tantos, que ela não precisa de mais nada, ela tem tudo. Então ela começa a criar necessidades. O luxo é a necessidade de quem não tem mais necessidade. Então ela perfeitamente faz isso. Ela contrata um costureiro, o vestido vai ser único, exclusivo, só tem um no mundo. É o dela, ninguém mais tem o modelo. E ela paga o que for preciso para ter esse luxo, porque ela não precisa de mais nada. O curioso, meus irmãos, é que isso que nós olhamos e achamos até escandaloso, nós também fazemos.
O que a atriz faz em plano maior, nós fazemos sempre em plano menor. Porque se sobrar alguns reais, a gente vai inventar uma necessidade, não é? Eu não preciso de sapatos. Está tudo bem na minha vida. Mas se eu fizer um passeio aqui em Rio Preto, não é? E der uma olhadinha numa loja, eu vou ver um sapato, eu vou gostar, eu vou achar maravilhoso. Eu não preciso. Ah, não, mas aquele sapato é maravilhoso, é lindo, eu quero, eu não vou precisar, não estou precisando, mas eu vou arrumar um jeitinho e vou comprar. Porque eu quero, eu vi e eu vou comprar. E a gente vai fazendo isso. Eu posso ter lá 30 pares de sapato, mas se eu ver um sapato diferente, eu vou querer comprar. Porque está sobrando os reais. Porque se verdadeiramente faltasse, eu não compraria. Mas a gente dá um jeito, inventa e compra. Algum tempo atrás, eu estive na cidade de Campinas visitando uns amigos e eu fui lanchar numa senhora, ela nos levou à varanda para tomar o lanche. E eu cheguei a uma mesa muito bem arrumada, né, toalha, lá os quitutes, o suco, o café. E quando eu cheguei, eu reparei que na toalha da mesa, nos 4 cantos da toalha, havia uma espécie de uma correntinha e uma maçã. E eu achei aquilo interessante, perguntei, o que é isso? Aí a mulher me explicou, isso é peso para a toalha. Porque se a gente estiver aqui fazendo lanche, venta, e o vento fica levantando a toalha, incomoda na hora do lanche. Então é peso para a toalha. Eu achei aquilo impressionante. E daquele momento, como é que eu ia poder viver sem peso para a toalha, gente? E quem que pode viver sem isso? Eu achei aquilo maravilhoso, e isso é lógico, isso é maravilhoso, mas onde você comprou isso? Ah, aqui tá ali embaixo, naquela galeria tem. Pois eu fui lá com a mulher, comprei 4 pesos de toalha, trouxe para casa, pendurou na toalha, acho que a gente usou uma semana, tá lá dentro da gaveta, guardado, esquecido. Mas a gente cria necessidade, a gente inventa, não é? A gente vai criando. Então, aquilo que a atriz faz lá, em plano maior, nós fazemos em plano menor. Então, o Chico tem razão. É melhor que nos falte 1 milhão do que nos sobre alguns reais. E ele também disse assim, meus amigos, Jesus na oração dominical nos ensinou a pedir, Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. E aí disse o Chico, só que a gente pede o pão, a manteiguinha com sal, o queijinho, o presunto, e a gente vai acrescentando. Ele ensinou a pedir só o pão, mas a gente vai pedindo o resto, não é? São as necessidades absurdas, o supérfluo, não é? Então, o pão de cada dia é o necessário, o resto é o supérfluo que nós vamos criando. Então, a coroa de ouro tão almejada pode ser para o espírito um grande risco em que nós podemos cair. A coroa de louro, ela simboliza o conhecimento. Ah, mas o conhecimento é importante. Sim. Tão importante que Jesus salientou, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a buscar o conhecimento da verdade. O conhecimento é importante, entretanto, somente o conhecimento não basta. Esse conhecimento precisa transformar o homem no seu interior. Nós não podemos usar o conhecimento como se ele fosse uma joia, como um broche, um brinco, não é? Para mostrar para os outros, como se fosse um adorno. O conhecimento tem que ser algo que transforme o nosso interior. Não me resolve ser uma biblioteca ambulante, falar de todos os assuntos, conhecer todas as coisas, se isso não vier transformar a minha intimidade.
O Chico Xavier, certa vez, disse assim: o conhecimento é luz. E essa luz precisa alcançar o nosso raciocínio, iluminar as nossas ideias. Depois, essa luz tem que descer para o coração, aquecer os bons sentimentos. Mas não fica só aí o trabalho do conhecimento. O conhecimento ilumina a nossa razão, aquece o nosso coração e depois tem que escorrer pelos braços e transformar as mãos em ferramentas de trabalho no bem. Então, o conhecimento tem que fazer esse trabalho dentro de nós. Senão nós seremos o que Emmanuel chama de orquídeas do Evangelho. Muito bonitinha, lá no cantinho dela, mas não tem utilidade nenhuma. Diz ainda Emmanuel que o pão na vitrine na padaria, ele é apenas uma peça da cozinha, uma peça do artesanato culinário. Somente isso. Mas quando eu tiro o pão da vitrine e reparto a quem tem fome, aí ele ganha utilidade. Aí o pão se transforma, não é, em bênção, quando é repartido a quem tem fome. Então não resolve ter conhecimento guardado na vitrine. Não resolve ser uma flor apenas. Esse conhecimento tem que nos tornar homens de ação. Homens que fazem a diferença na comunidade onde nós vivemos. Então esse conhecimento tem que ser transformador. Senão, nós vamos ser espíritas de gabinete, espíritas de biblioteca. A gente vai discutir Kardec, vai analisar a mediunidade, analisar o animismo e vamos ficar discutindo, sem nada realizar de útil. Então o conhecimento precisa transformarmos-nos em homens de ação. Jesus, meus amigos, precisa de bocas que se abram para falar, mas muito mais que bocas que se abram, ele precisa de homens e mulheres dispostos a viver o Evangelho no dia a dia. Ou seja, homens de ação, não homens da teoria, mas homens da atividade no bem. Mais uma vez, a sabedoria de Chico Xavier. Ele disse certa vez: quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. Quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito, muito mais. Então, é importante sim o conhecimento, mas desde que esse conhecimento nos transforme em indivíduos melhores. Se tem a coroa de ouro, a coroa de louro, em último lugar aparece a coroa de espinhos. E essa, se fosse possível para a gente tirar do caminho, a gente tiraria, não é? Porque ninguém está disposto a sacrifício, a esforço, a renúncia, não é? Mas nós precisamos refletir sobre essa coroa, a coroa de espinhos. Porque só o exemplo transforma, só a renúncia edifica, meus amigos. E muitas vezes na vida, nós vamos precisar aceitar essa coroa de espinhos. Nós vamos precisar dar o nosso testemunho de amor diante da vida. Sem isso, nós não cresceremos e não ajudaremos efetivamente as pessoas que estão à nossa volta. Verdadeiramente ajuda aquele que renuncia, aquele que sacrifica-se. Vamos lembrar uma frase do Espírito Irmão José, que eu gosto muito. Ele diz assim: quem sustenta a vida no planeta não são os grandes oradores, os grandes pensadores, os grandes escritores. Quem sustenta a vida no planeta são as mães, que esquecem os seus sonhos da juventude, esquecem os seus anseios de mulher
e vão viver renunciando a vida inteira em favor dos filhos. Porque amor de mãe é assim, não é? Tudo esquece, tudo deixa passar, tudo sacrifica, tudo renuncia. Mãe é capaz de tudo por amor aos filhos. Quem mantém a vida na terra são elas, que renunciam, que esquecem de si em favor da família. Quem mantém a vida na terra são os pais. Esses homens que a gente vê subir 7 horas da manhã, esquecem seus sonhos, seus desejos, suas vontades e vão trabalhar incansavelmente a fim de sustentar o lar, a fim de manter a família, de dar estudo às crianças. Eles esquecem deles mesmos em favor da prole. Esses homens e mulheres do povo é que mantêm a vida no planeta. Então é indispensável pensar que às vezes nós precisamos nos coroar de espinhos, ou seja, precisamos dar o nosso testemunho. E Jesus nos convida dizendo: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ora, quem toma a cruz é também coroado de espinhos, não é? É muito bom ser cristão nos momentos de alegria. O desafio é ser cristão nos momentos de desafio, de lutas. Vamos lembrar Jesus, quando ele transformou a água em vinho naquela festa de casamento. Todo mundo estava em volta, numa alegria só, não é? Quando ele curou cegos, leprosos, paralíticos, imagine estar do lado de Jesus, presenciar essa coisa linda. Quando ele multiplicou pães e peixes, era uma multidão imensa à volta dele. Quando ele estava no monte e ele se transfigurou e os espíritos se materializaram luminosos, alguns discípulos estavam lá e Pedro chega a dizer: Senhor, vamos ficar aqui. Eu vou levantar as barracas, vamos ficar aqui. Uma para o Senhor, outra para os espíritos e outra para nós. E Jesus diz: não, Pedro, é preciso descer ao vale. A multidão nos espera. Então é maravilhoso estar com Jesus nas horas de alegria. Agora, quando ele foi crucificado e coroado de espinhos, a multidão estava enlouquecida, esqueceu de tudo que ele fez. Os discípulos medrosos correram, um negou por 3 vezes. No momento da cruz, estavam apenas João o evangelista, o discípulo mais novo, o mais jovem, um rapazote, e algumas mulheres com Maria de Nazaré. Então, é fácil ser cristão assim, nas alegrias, mas é preciso ser cristão diante dos desafios da vida no dia a dia. Aí que nós precisamos dar o nosso testemunho. Alguém já disse que para ser cristão, o indivíduo precisa se crucificar. Para se cristificar, ele precisa se crucificar. E crucificando-se, ele precisa aceitar a sua coroa de espinhos. Mas estamos falando em simbologia. Nós não vamos nos pregar numa cruz, enfiar uma coroa de espinhos, de arame na nossa cabeça. O que será que significa isso hoje, nesses dias que nós estamos vivendo? O que é aceitar a nossa coroa de espinhos? Por exemplo, dentro do lar, alguém faltou com você o devido respeito. Te feriu, gritou, te magoou, e você podia virar e pagar na mesma moeda, gritar também, ofender, magoar, ferir, mas você pagou e disse para si mesmo: não vale a pena, ele está nervoso, ela está nervosa, isso vai passar, eu não vou estragar o dia, eu não vou piorar as coisas, porque às vezes é uma chispa que provoca um incêndio destruidor. Então deixa para lá, não vale a pena, vou fazer silêncio. Isso é aceitar a coroa de espinhos.
Você ajudou alguém, estendeu mãos amigas e fraternas, colaborou, ajudou, e esse mesmo alguém depois volta-se para você e te oferece os espinhos da ingratidão. Como isso dói, como isso fere. E você então teve ímpetos de gritar: nunca mais ajudo ninguém. Tá vendo? É isso que a gente ganha e vai ajudar os outros, tá vendo? Agora acabou, é cada um para si, Deus para todos. Mas você fez silêncio e disse para si mesmo: que pena que ele não entendeu a ajuda que eu ofereci. Ele é imaturo, não consegue avaliar as coisas. Não, eu não vou desistir de fazer o bem, porque o amor, o bem sempre vencem. A minha tarefa, o meu dever é ajudar. Agora, se aquele que eu ajudei não soube valorizar o benefício, o problema é dele. Mas o meu problema é insistir no bem. Isso é aceitar a coroa de espinhos. Alguém criou uma calúnia a seu respeito, difamou, criou um boato, te prejudicou e você teve ímpetos de esganar a pessoa, não é? Você teve ímpetos de ir lá, botar tudo em prato limpo, provar para todo mundo que ela é mentira, acabar com a pessoa. E você parou, pensou e disse: não. Responder à ofensa com outra ofensa é ferir em mim mesmo. Não vale a pena. Ele pode dizer e pensar o que quiser a meu respeito. É direito dele. E o meu dever é continuar me esforçando para ser melhor. Ele diga o que quiser, pense o que quiser. E os outros acreditem se quiserem. Eu fico em paz com a minha consciência. Isso, meus irmãos, é aceitar a coroa de espinhos. Então pensemos, o que vale mesmo para nós? A coroa de ouro, a coroa de louro ou a coroa de espinhos? O que realmente transforma? O que realmente muda as coisas à nossa volta? Se eu disser aqui 10 nomes de homens poderosos e ricos, ninguém vai saber quem é. Se eu lembrar 10 reis do passado poderosos, ninguém vai saber quem é. Se igualmente eu lembrar aqui 10 grandes filósofos pré-socráticos, ninguém vai saber quem é. Mas quando eu digo Jesus Cristo, todo mundo sabe. Porque ele marcou a história da humanidade. Com a sua coroa de espinhos, ou seja, com seu testemunho, seu sacrifício, sua renúncia, ele marcou a história da humanidade. Então lembremos a página de Guilherme de Almeida, quando ele nos apresenta aquele diálogo imaginário e a coroa de ouro em um determinado momento diz assim: mas um dia pesei demais para a cabeça velha do meu rei e caí. Então puseram-me aqui. Porque sempre chega o momento que essa coroa pesa sobre nós. E mudam-se as coisas. Eu posso ser o homem mais rico e mais poderoso, mas sempre chegará o momento que isso vai passar. Ninguém leva a riqueza, ninguém tem poder para sempre, tudo se transforma. Chega o momento que isso pesa sobre nós. A coroa de louro, ela igualmente fala no seu diálogo: não sei qual foi a mão que me colheu, porque logo murchei. O apóstolo Paulo diz em uma das suas epístolas: o conhecimento incha, só o amor edifica. Então quem busca essa coroa de louro apenas para exibir conhecimento é o indivíduo que incha, tem muito conhecimento, mas basta vir uma prova, uma dor, uma dificuldade que o indivíduo murcha. Ele só conhece a teoria.
ele não tem prática nem vivência na vida. Mas a coroa de espinho, ela diz, arrematando o diálogo: mas um dia me colocaram na cabeça de um homem belo, bom, e ele morreu comigo. Eu coroei o mestre Nazareno, o rei dos reis, e ainda não murchei. Porque é esse exemplo que fica, é esse exemplo que permanece. Por isso, irmão José diz que quem sustenta a vida na terra são esses gestos de bondade, de renúncia, de sacrifício. São esses gestos de testemunho pessoal. É isso que colabora para a edificação do reino de Deus na terra. Então, prezados irmãos, busquemos primeiramente o reino dos céus, porque tudo mais nos será acrescentado. Trabalhemos, estudemos, e quando a vida requisitar de nós um testemunho qualquer, que nós façamos com alegria, com entendimento. A vida não é só facilidades, não é só alegrias. Na vida também existem os problemas, as lutas, os desafios. Mas quando nós passamos por eles, é um passo à frente que nós estamos dando em nosso crescimento espiritual. Então, para que nós possamos refletir, já que falamos em cruz, em coroa de espinhos, em testemunho, em sacrifício, nós gostaríamos de encerrar as nossas reflexões lembrando uma outra página de um outro poeta brasileiro, Catulo da Paixão Cearense. Ele escreve de uma forma muito peculiar, usando o linguajar caipira, o linguajar do sertão, do homem do campo. E há um poema em que ele lembra exatamente o sacrifício de Jesus, a crucificação do Mestre. O momento em que Jesus apontou para nós o roteiro dos céus, porque a cruz está indicando o caminho para os céus, como a dizer que é nesse testemunho que nós um dia alcançaremos o reino dos céus. Lembrando então, Catulo escreveu o poema A Flor do Maracujá. E gostaríamos então de encerrar as nossas reflexões lembrando esta página belíssima, quando ele diz assim: escuta aqui, seu moço, a história que ouvi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em tele jurar, mais branco que a coaiada, mais branco que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá pras bandas do sertão, maracujá mais parecia um ninho de algodão. Ah, seu moço, já faz muito tempo, o mês nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui como que. Ah, seu moço, nunca vi tamanha judiação, pregar o Cristo a martelo, sem piedade e sem dó. E a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as folhas nas árvores, chorava a fonte, a ribeira, e um sabiá também chorava num gaio de laranjeira. Ah, seu moço, aos pés da cruz de Nosso Senhor havia um pezinho de maracujá, todo branco, carregadinho de flor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue tingido de dor, foi caindo devagarinho e tingiu de roxa as flor. Foi essa, seu moço, a história que ouvi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz.